Fala galerinha, canal Discoteca de novo na área e hoje é o último vídeo da série História da Música Brasileira através da história do Brasil. Se você é novo no canal, veja os 3 primeiros vídeos. Lá a gente falou um pouco sobre o período pré-colonial. Também falou um pouco sobre os 3 pilares básicos da música popular brasileira. Falamos um pouco da influência do português e do índio nesse som, nesse swing brasileiro. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o personagem talvez mais importante e mais influente hoje em dia na música brasileira. O negro africano escravo. Roda a vinheta. Primeiro nós vamos entender por que era permitido escravizar negros da África e não era permitido escravizar índios nativos aqui da terra. Muito simples. Lembra que eu falei que a Igreja Católica e o Reino de Portugal tinham um poder muito semelhante, eles eram muito influentes? O rei não queria escravizar nativos aqui porque todo navio que saía com negros escravos lá da África, o rei conseguia taxar. O rei tinha um mecanismo que taxava, conseguia cobrar impostos desses escravos. Se os colonos escravizassem os próprios nativos aqui da terra, o rei não teria muito controle sobre isso, sobre essa mão de obra, e perderia dinheiro. Então para o rei de Portugal não era interessante que escravizasse índio, e sim que escravizasse africanos, porque ele já tinha esse esquema lá. Para a Igreja Católica também não era importante escravizar os índios, porque eles queriam mais fiéis. Lembra que eu falei que tinha acabado de acontecer a Reforma Protestante? E a Igreja Católica tinha sentido o baque, tinha perdido um pouco do poder? Então para ela também não era interessante. É a bela e boa fome com vontade de comer, entendeu? A escravidão no Brasil começou de 1530 até 1888. Ou seja, 358 anos de escravidão. Isso significa um pouco mais de 70% da história inteira do Brasil. 70% da história inteira do Brasil até hoje teve escravidão. Ou seja, uma cicatriz muito forte. Além disso, o Brasil foi o último país das Américas, no Novo Mundo, a abolir a escravidão de vez. Ah, Tamir, mas eu já sei que já teve escravidão, teve tudo, você vai falar tudo isso de novo? Não, é por causa disso que hoje nós vamos focar no processo de abolição da escravidão aqui no Brasil. E para entender o processo de abolição, vamos focar em 8 pontos. O primeiro ponto, a influência dos ingleses. A Inglaterra naquela época era uma potência muito forte mundial. Além de ser muito influente, ela tinha um poder de guerra muito forte, principalmente marítimo. Então ela praticamente mandava e desmandava ali no Reino de Portugal, aquele reino bem pequenininho. A primeira Revolução Industrial tinha acabado de acontecer. Então por isso aquela ideia dos ingleses de que o trabalho escravo já não estava compensando muito, principalmente porque o trabalho escravo era feito em áreas rurais e era feito mais trabalho agrícola. Eles estavam acreditando que aquele trabalho já não estava dando muito lucro, já não era a melhor forma de fazer aquilo. E sim o trabalho proletariado, que é o assalariado dentro das indústrias em cidades. Por isso em 1807 a Inglaterra proíbe de vez o tráfico de navios negreiros em suas colônias. Mas o que isso tem a ver com o Brasil? Em 1822, Dom Pedro I declarou a independência do Brasil. Mas para estabelecer um estado, um país, uma nação autônoma, ele precisaria que as outras nações, principalmente as mais potentes, aprovassem essa independência. Em 1824, os Estados Unidos reconheceu o Brasil como país independente de fato. Isso foi uma grande vitória, mas ainda não era o suficiente. Precisaria que Portugal, que era a antiga metrópole da colônia brasileira, assumisse e reconhecesse a independência de fato do Brasil. Foi então que em 1825 foi assinado o Tratado de Aliança e Paz. E os lusitanos reconheceram de vez a nossa independência. Mas esse tratado não saiu de graça não. Nesse tratado estava estabelecido que o rei de Portugal continuaria sendo o imperador do Brasil, porque agora o Brasil viraria o Brasil Império, e o Brasil precisaria pagar uma dívida de 2 milhões de libras com Portugal. O Brasil era uma nação muito nova, não tinha dinheiro para pagar isso. Então foi aí que os ingleses entram na jogada. A Inglaterra pagaria essa dívida do Brasil para Portugal e Brasil começaria a dever para a Inglaterra. Na verdade, esse dinheiro nunca saiu da Inglaterra, porque Portugal já devia a mesma quantia para os ingleses. Então o Brasil já começou a sua história independente com uma dívida externa. Segundo ponto para entender a abolição. Em 1826, a Inglaterra forçou o Brasil a assinar um tratado que acabaria de vez com os tráficos de escravos em 3 anos. A Inglaterra deu 3 anos para o Brasil se adaptar e parar com o tráfico, não poder mais embarcar escravos aqui em litorais, em portos brasileiros. O Brasil era muito dependente da Inglaterra, porque ele era os principais compradores de café, e naquela época o café já estava numa ascensão e já estava praticamente sendo a maior potência econômica do Brasil. O maior produto que o Brasil
Brasil fabricava. A Inglaterra era os principais compradores daquele produto. E a Inglaterra também era o que mais exportava produtos manufaturados, justamente por causa da Revolução Industrial. Então os produtos que a gente usava, assim, produtos feitos em série, produtos feitos em linha, a Inglaterra era a primeira que fornecia pra gente. Uma outra questão também é que os bancos que financiavam os produtores de café eram ingleses. Então o Brasil se sentiu meio forçado, não era muito legal falar não para a Inglaterra, então ele se sentiu forçado e aceitou esse tratado. Mas esse tratado nunca foi cumprido. Quando a lei foi assinada, o tráfico clandestino começou a ser muito forte. O Brasil fez vista grossa, deixou os escravos entrarem, deixou todo mundo fazer aquela máfia normal. Isso subiu um pouco o preço dos escravos e o Brasil fez vista grossa. É desse fato que vem aquele termo que a gente usa: para inglês ver. Essa definitivamente foi uma lei para inglês ver. Terceiro ponto. Em 1845 o cerco continuava fechando. A Inglaterra continuava pressionando para que a escravidão acabasse no planeta. Então eles assinaram uma lei que eles poderiam afundar qualquer navio que estivesse transportando escravos dentro do Oceano Atlântico. Aí ficou ainda cada vez mais caro os escravos, porque era mais raro, era mais difícil transportar escravos. Quarto ponto. Em 1850 não teve mais jeito. O Brasil assina de vez a lei que proibiu o tráfico de escravos e todo escravo que desembarcasse em portos brasileiros era de fato livre. Desse modo, o preço já é a terceira vez que subiu cada vez mais ainda. O preço já estava bem alto nessa época. Quinto passo, esse é muito importante. Para suprir a falta de escravos, aqueles caras que eram senhor de engenho, mas não tinham dinheiro para comprar escravos, a imigração começou a acontecer muito forte. Muitas pessoas que eram pobres nos países europeus, italianos, portugueses, espanhóis, começaram a vir aqui para o Brasil para trabalhar. Eles trabalhavam assalariados, diferentemente dos escravos. Alguns eram até escravizados, mas eram muito pouco. A maioria era assalariado, proletariado assalariado. Esse número de imigrantes é muito grande e a maioria das pessoas hoje em dia que não tem origem negra, origem africanas, tem os seus antepassados e até os próprios nomes descendentes europeus. É nessa época que provavelmente que esses europeus chegaram aqui para trabalhar, fazer um trabalho em lavouras e etc. Uma outra característica é que foi incentivado essa imigração de europeu para cá porque era uma espécie de embranquecimento do povo brasileiro, porque existia muito preconceito entre o branco e o negro. O negro ele era considerado inferior e o branco superior. Então se você trouxesse brancos da Europa para cá, você ia começar a fazer descendentes brasileiros de cor branca, de intelecto maior, vamos dizer assim. Eles acreditavam isso naquela época, mas se você for ver até hoje é mais ou menos assim, né? Vale explicar por que o salário é mais vantajoso. E nessa época o preço do escravo já estava muito alto. Alguns registros dizem que o preço do escravo era pouco mais que um sobrado, o preço de um sobrado, ou 10 cabeças de gado. Se você fosse passar isso para a moeda de hoje em dia, seria mais ou menos uns 400 mil reais cada escravo. Ou seja, era um investimento muito alto que os proprietários tinham que fazer para ter escravos. O escravo tinha que trabalhar muito para o dono dele tirar esse valor e esse escravo começar a dar lucro para o seu dono. Então, se você tivesse um assalariado, que é o formato que a gente tem hoje, trabalhou, recebeu. Trabalhou, recebeu. Você não precisava ter esse investimento inicial para comprar um escravo que era muito alto. Então, eles começaram a perceber que esse modelo de negócio era muito mais vantajoso do que você comprar os escravos. Sexto ponto. Em 1871 acontece a Lei do Ventre Livre. A Lei do Ventre Livre é muito simples. Todo filho de escravo que nasceu a partir daquela data, daquela lei, é livre. Só que ele tem que ficar com o dono do seu pai até os 21 anos. E até os 21 anos ele pode trabalhar ali escravidão, ele é praticamente dono. Ou seja, não resolvia de nada, porque o moleque fica até 21 anos lá sendo escravo, depois que ele sair ele ia fazer o quê? Ele não tinha nenhuma inclusão, nenhum tipo de alternativa, não tinha nada. Então, não mudou muita coisa. Sétimo ponto. Em 1885 foi assinada a Lei do Sexagenário, que libertava todo escravo acima de 60 anos. Dificilmente naquela época o escravo chegava até 50 anos, até porque os serviços eram muito bruscos e tinha muita violência, e quando chegava até 60 anos ele era mais um fardo para os seus donos do que realmente a mão de obra. Então o escravo não tinha muito o que fazer, era libertado e foda-se. Oitavo e último ponto. Em 1888 a princesa Isabel assina de vez a Lei Áurea, que abole a escravidão no Brasil. Vale observar que a abolição aconteceu não por questões humanitárias e não porque eles entendiam que o negro era gente e o negro merecia ser liberto, e sim por uma questão econômica. A gente pode ver isso nos principais apoiadores da abolição da época. A grande maioria desses apoiadores da abolição
sempre prezava pela questão econômica e também por a elitização da classe, aquilo que eu falei um pouco atrás. E eram poucos que pregavam uma cultura de inclusão daquele povo que seria liberto, e eram muita galera. Na verdade, o que se foi discutido mais foi um ressarcimento a quem iria perder os escravos, e quem tinha pagado por eles, o governo queria reembolsar esse povo de alguma forma. Olha que absurdo isso no dia de hoje, né? Hoje em dia não se fala tanto de meritocracia, né? Não sei. Entender o processo de abolição é muito importante pra gente falar do que realmente interessa, a influência dos escravos, dos negros na música popular brasileira. Então vamos lá. Depois de tudo que a gente viu, é de se entender que existia muitas funções para diversos tipos de escravos dentro dessa sociedade. Tinha os escravos de ganho, que era aquele, o patrão comprava os escravos para os escravos fornecer serviço para os outros, tipo barbeiro, marceneiro, ferroeiro, alfaiate, e aí os ganhos ele trazia para o seu dono. Mas também existiam as bandas de música, as bandas de escravos. Em 1610, um navegante francês, Paillard de Laval, foi recepcionado aqui na Bahia por um grande senhor do engenho. E nos registros da viagem, ele descreveu que esse senhor tinha uma banda de escravos, né? Escravos que tocavam diversos instrumentos e tocavam para eles ali na festa. Com o passar do tempo, esse formato foi se desenvolvendo. Então, os senhores de engenho faziam banda dos seus escravos, né? Pequenas bandas que tocavam nas festas, ainda mais em áreas rurais. Com o passar do tempo, isso foi servindo de status para os caras, né? Tipo, olha como eu sou um senhor de engenho, muito foda, eu tenho até uma banda de escravos aqui que anima nossas festas e coisa e tal. O tempo foi passando e isso também foi servindo como forma de ganhar dinheiro para o senhor de engenho. Porque ali nas zonas rurais, essas bandas que eram responsáveis por fazer as festas. Fazia as festas religiosas, as festas comemorativas, as festas dos próprios senhores de engenhos, as datas importantes para eles, essas bandas faziam. A igreja também fazia isso, a igreja católica também tinha suas bandas e também vendia esse serviço para as cidades, enfim. E também nesse mesmo período começou a existir as bandas militares, que eram aquelas bandas de exército que existem até hoje, o músico do exército, o músico militar. Agora vamos avançar um pouco. Quando a corte portuguesa veio para o Brasil, em 1808, o Brasil deixou de ser colônia, né? Porque quando o rei está aqui, quando a corte está aqui, virou o Reino Unido de Portugal e Brasil. Tinha outro país também, Alfari, se eu não me engano. E junto com o rei, tem que ter uma demanda, né? É tipo a FIFA, né? Você tem que ter uma estrutura, você tem que ter as paradas para atender os requintes da corte, né? Então veio muito pra cá, começou a desenvolver muito teatro, conservatório, ópera, tinha de tudo, começou a vir tudo pra cá. Em 1816 veio até a missão francesa pra cá e por sua influência foi criada a Academia de Belas Artes no Rio de Janeiro. Se eu não me engano, ela existe até hoje, vou confirmar com vocês, se tiver eu vou botar a imagem. Então já estamos falando do século XIX ali, aquele processo de abolição, aquelas conversinhas já estavam rolando. Então vamos afirmar que nessa época já existia escravos, negros escravos, e também já existia alguns alforriados, né, alguns livres, mas que o sistema, né, socioeconômico era dividido entre negros e brancos. Brancos era elite, branco é legal, e o negro, mesmo os alforriados, sofriam esse preconceito. Não era uma vida muito fácil, não era uma vida muito diferente dos escravos, enfim. Então como que os escravos aprendiam música? Como o mercado de escravo era muito movimentado, eles faziam negócio, né, com os escravos, faziam negócio com um comprava, outro vendia. Então você tem que valorizar a sua mercadoria, né? Como essas bandas de música poderiam ser usadas para ganhar dinheiro, quem tivesse uns escravos que soubessem tocar poderia ganhar dinheiro, isso era colocado no currículo dos escravos. Olha só que legal, esses escravos aqui fazem tudo e também ainda tocam o instrumento. Por isso que ele vale um pouquinho mais. Se você pegar os registros de anúncio de vendas de escravo daquela época, você até vai ver esse tipo de conotação. Então, de certa forma, para alguns senhores de engenhos ou para alguns donos dos escravos que eram mais cabeça aberta, era até incentivado que os negros aprendessem instrumentos, que os escravos aprendessem instrumentos, porque isso valorizava o escravo, né? O proprietário do escravo ganhava mais com isso. Então isso era incentivado de certa forma. Vale lembrar também que já rolou bastante imigração, já tinha um número muito louco de imigrantes aqui, e os imigrantes também não tinham uma vida muito fácil, né? A parada era meio pobre, coisa e tal. Então se eles aprendessem música também já era uma coisa mais interessante para eles. Então o pobre ali imigrante, o negro escravo ali também, eles viviam numa situação de pobreza. Junto com a corte vindo, né, para cá trazendo essas artes, óperas, teatros, coisa e tal, aprender música se tornou uma coisa muito interessante ali. Então que tipo de música essa galera ali aprendia? Vamos destacar a influência africana
africana agora. Essa é a mais importante, hein? A cultura africana tem uma influência muito forte em instrumentos percussivos. Isso está muito imputado na sua cultura, né? Principalmente religião. Ele tem diversos tipos de religião que envolve danças e batuques. Então, nos seus cultos, nas suas cerimônias e nas suas datas comemorativas, eles usavam muito percussão. Eles tinham várias claves rítmicas bem desenvolvidas. Isso já era uma coisa no DNA brasileiro, porque já tinha acontecido 300 anos de escravidão. Esse swing percussivo já estava bastante presente ali por causa dos africanos. Só para você ter noção de como isso já era bem íntimo do escravo, isso servia até para ajudar eles em fuga, até para eles se comunicarem. Por exemplo, quando eles iam fugir, uns escravos estavam querendo fugir, e o dono de engenho, né, o senhor de engenho estava meio distraído, os escravos faziam uma batida que os outros entendiam que o senhor de engenho estava distraído, então eles poderiam fugir. Aí eles começavam a fugir. Quando o senhor de engenho percebia que a fuga tinha acontecido, os escravos mudavam alguma levada e quem estava fugindo entendia que o senhor de engenho já tinha percebido a fuga e já ficava meio esperto ou corria mais, enfim. Já o aprendizado de instrumento mesmo, o refinado mesmo, o ensino formal, aquele meu, vou ensinar escalas e os caramba 4, aquele que acontecia para o escravo participar de bandas e orquestras e tal, acontecia principalmente na igreja, e vale lembrar também que servia, né, para subir o status do dono e tal. Então o que era ensinado aí para os escravos que os donos tinham a intenção de fazer suas bandas, de valorizar o seu status, era o que se entendia por mais requintado da música europeia, da música portuguesa. E nesse caso era música erudita. Então eles aprendiam o instrumento de uma forma muito refinada, né? Aprendia a ler partitura, mais formal mesmo. Consequentemente, eles acabavam sendo pessoas alfabetizadas, pessoas acostumadas a ler, conhecia de cultura, histórias, né? Porque eles tinham contato com aquilo, eles estavam ali perto daquilo. Então o aprendizado de música acabou sendo uma espécie de ascensão social para o negro. Era uma forma do negro ficar mais perto ali do branco, né? Não importa se o negro era liberto ou se o negro era escravo, isso deixava ele mais perto do branco, vamos dizer assim, embranquecia o negro aos olhos da sociedade, né? Era legal pro escravo, pro negro ou pro pobre naquela época em si. Aí depois começou a acontecer uma coisa que aí é um ponto chave também. O negro sempre foi visto na posição de servo, né? Sempre tem que servir. E os nobres, os filhos dos nobres ali, os filhos das pessoas mais nobres ali, eles sempre se viam na posição de servido. Eles começaram a enxergar se eles fossem músicos, estivessem ali junto com os outros negros, tocando, coisa e tal, eles estariam na posição de servo e não de servido. Então eles começaram a não querer, não quero isso não, deixa quieto, deixa só os caras lá serem músicos. A maioria daqui que fazia música das orquestras e coisa e tal eram negros e mulatos. Então vamos resumir aqui. Esse intercâmbio que aconteceu, muito teatro, muita escola, esse refinamento, essa escola erudita que veio para cá, principalmente depois no século XIX, com a corte aqui no Brasil, e esses ensinamentos sendo passados pela igreja e incentivado pelos donos dos escravos e os negros libertos, formou um requinte muito grande para a música, né? Para os músicos ali da época, do movimento musical daquela época. Isso em fusão com influência percussiva já existente na terra, herdada dos africanos, né, dos escravos que vieram para cá, isso fundido principalmente por negros e mulatos, quando eles fizeram essa fusão, porque eles eram os principais músicos, fez uma coisa magnífica, que é a música brasileira. Então os principais elementos da música popular brasileira foi construído dessa forma. Os índios teve pouca influência nisso, até porque é do extermínio, então ficou uma coisa mais regional, mas também tem contribuição, ainda mais pela variedade, a variedade de ritmo, principalmente ali no norte e no nordeste. Então esses são os 3 pilares básicos que fez com que a música brasileira fosse tão sofisticada e se propagasse e ganhasse destaque no mundo inteiro como é hoje. Gente, a história é muito longa, eu abordei os principais pontos. Eu espero que todo mundo tenha entendido de forma muito legal o que eu quis passar. Se você gostou dessa série, não se esqueça de se inscrever no canal aí, compartilhe com os amigos, divulgue para um amigo, fala, a série foi muito legal. Eu estou pensando em deixar todos os rascunhos dos meus estudos, todas as minhas fontes lá no site do Discoteca. Dizem aí no comentário se vocês acham legal, se vocês se interessam por isso. Se ficou alguma dúvida ou se eu dei alguma canelada aqui e falei alguma coisa que não seja certa ou que você veja por outro lado, deixe nos comentários também e mil desculpas. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com os amigos. Um beijo, até a próxima. Tchau!